jurídica do que ele apresenta, né, que bem rapidamente, antes da gente continuar o bloco 2 da Disney, é muito interessante porque é interessante a gente falar do animus necandi, né, que é a intenção de você matar. Isso fica muito configurado na figura da madrasta, porque ela realmente tem um agir consciente, ela quer realmente matar a Branca de Neve. Então, esse animus necandi é muito importante. Algumas acusações que nós podemos fazer a ela seria o homicídio qualificado, né, que tem a ver com a questão do motivo fútil e também da questão da crueldade e tudo mais. A questão da tentativa de homicídio também é outra coisa que fica muito em voga, porque no artigo 14 fala que quando ele iniciou a execução, mas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, foi realmente o que aconteceu. Ela começou a execução, só que em vários momentos a Branca de Neve não morreu porque alguma coisa alheia à sua vontade aconteceu. Então vem realmente esse conceito de tentativa de homicídio dentro da ideia dos contos dos Grimm e também na ideia da Disney. E aí, outras condutas da madrasta seriam encomendar o assassinato da Branca de Neve ao caçador, onde você vê a premeditação dela, manter os 7 anões em uma situação análoga à escravidão, na mineração, que é um trabalho que exige muito, né? Pelo menos pagar uma adição de periculosidade e insalubridade, e também a própria Branca de Neve numa situação análoga à escravidão, lembrando que tudo isso, se fosse aplicado à legislação de hoje, né? Então, ela também a questão dos maus tratos com relação à Branca de Neve, né, que é muito evidente, tanto no conto quanto na Disney. Já o caçador, a gente coloca a questão da questão do meio ambiente, porque na história ele caça um outro animal, e aí tem que ver se esse animal é protegido ou não. E da própria Branca de Neve, assim, a história diz que mais ou menos ela teve uns 14 anos, seria violação de domicílio, porque ela entrou permanência de forma clandestina na casa de outra pessoa, na casa dos anões, no caso, mas você também, uma tese para defesa seria uma circunstância atenuante, que ela é menor, de 14 anos, né, de 21 também. E a questão do príncipe, a gente traz muito... Bom, na questão do príncipe, a gente entende que ele vai ter mais ou menos uns 20 anos de idade, ele é membro da realeza, e a conduta dele, na verdade, seria um vilipêndio a cadáver, mas no caso é um crime impossível, porque ela estava viva, ela não seria uma violação de sepultura, não entraria aí, né? E aí algumas questões que a gente considera na questão do direito, a questão do direito sucessório não fica muito bem claro se o pai deixou um testamento, então, por direito, a parte da herança seria da Branca de Neve, né? A lei da época, porque a gente não sabe em que período a gente tenta precisar a Idade Média lá, mais ou menos século XI, então são leis muito distintas de hoje, então a gente também tem que entender esse contexto que não se aplicaria na legislação de hoje. Eu falei sobre o castigo da madrasta, porque em algumas versões tem a morte por dançar em sapatos quentes. E a gente lembrou muito da lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente, onde os crimes, eles eram realmente assim, se você matava uma pessoa, você era condenado à morte. Se você roubava, então tinha uma pena muito na questão da retaliação. Então me lembrou muito a época da lei de Talião. Então, continuando